Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo goleia o Cruzeiro da Paraíba por 5-0 na estreia da Copinha São Paulo. Flamengo vence jogo treino contra o Maricá no Ninho do Urubu. Flamengo decide emprestar atacante e fecha acordo com o Juventude. Manchester United aprova empréstimo de craque brasileiro para o Flamengo por 18 meses. Felipe Luiz libera e Cruzeiro encaminha a contratação de Fabrício Bruno. Atlético Mineiro estuda a contratação de Bruno Henrique. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia, muito boa semana para todos nós. Em busca do pentacampeonato, o Flamengo estreou ontem com uma ótima vitória na Copinha São Paulo Futebol Júnior, vencendo por 5-0 o Cruzeiro da Paraíba e tornando-se líder do grupo 23. Os garotos do Ninho dominaram a partida contra uma equipe estreante na competição. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano e Rian Roberto marcaram os gols para o Flamengo. O Mengão praticamente não sofreu no primeiro tempo. As duas chances do Cruzeiro da Paraíba aconteceram antes do rubro-negro marcar o seu primeiro gol. O Flamengo do Rafael Bahia fez o primeiro gol aos 6 minutos com o Felipe Lima. Pouco tempo depois, aos 13 minutos, Pedro Lemos ampliou. Com a vantagem, o Flamengo passou a controlar a partida e ficou com a posse de bola. A equipe rubro-negra diminuiu o ritmo e voltou a acelerar só na reta final do primeiro tempo, quando Douglas Telles marcou o terceiro gol aos 39 minutos. Com a vantagem de 3-0, o Flamengo não teve dificuldade no segundo tempo. O rubro-negro dominou inteiramente a partida e Rafael Bahia aproveitou para fazer mudanças para rodar o jovem elenco do time. Germano marcou o quarto gol após uma cobrança de pênalti e Rian Roberto fechou o placar já na reta final. Sólido defensivamente, o Flamengo não sofreu com o Cruzeiro da Paraíba. Rian Roberto fez o gol que fechou o placar por 5-0. O jogador de 16 anos é um dos principais destaques da base do Flamengo e é o mais novo do elenco da Copinha. Pela segunda rodada, o Flamengo enfrentará o Zumbi na quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. O outro jogo acontece no mesmo dia, às 19h15, contra o Esporte Clube São Bernardo e Cruzeiro da Paraíba. Vale lembrar que tem aí um vídeo no canal que eu fiz ontem com os melhores momentos dessa partida. Dá só uma olhadinha lá. Na manhã desse domingo, o Flamengo teve seu primeiro desafio na preparação para o Campeonato Carioca. O rubro-negro disputou um amistoso contra o Maricá, que também vai jogar a elite do Campeonato Estadual. A vitória por 1-0 aconteceu com o gol do lateral direito Daniel Salles. O técnico Kleber dos Santos colocou em campo Diogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Salles e Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano e Lohan, Tiaguinho, Felipe Tereza e Guilherme. Depois rodou bastante o elenco para fazer testes. A atividade foi dividida em 3 tempos. Esse elenco se reapresentou logo depois do Natal e iniciou a sua preparação para representar o Flamengo nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, enquanto o profissional estará em pré-temporada nos Estados Unidos. O time do Felipe Luiz se reapresenta na tarde dessa quarta-feira, dia 8 de janeiro. A produção coloca aí os relacionados para a disputa desses 4 primeiros jogos do Carioca. Goleiros Diogo Alves, Lucas Furtado, Andrew e Eduardo Jung. Laterais direitos, Lucian e Daniel Salles. Laterais esquerdos, José Wellington, João Carbone e Ainoan. Zagueiros, Cleiton, Felipe Vieira, Iago e da Mata. Volantes, Daniel Rogério, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia e João Vitor. Meias, Rafael, Guilherme e Lohan. Atacantes, Tiaguinho, Felipe Tereza, Wallace Ian, Chola, Felipe e Carlinhos. Produção, coloca aí como foi esse jogo de ontem para a gente ver os melhores momentos.
Muito trabalho por aqui no Ninho do Urubu, dia de jogo-treino entre Flamengo e o Maricá, que inclusive vai ser nosso adversário na primeira fase do Campeonato Carioca. Vitória do Mengão por 1-0, gol marcado pelo lateral direito Daniel Salles. O técnico Kleber dos Santos pôde, nos 3 períodos em que a atividade foi dividida, movimentar o elenco e testar todos os jogadores. Você confere como foi isso tudo agora na tela da Flá TV. Realmente é uma importância muito grande, tanto para mim quanto para os atletas, fazer parte dessa preparação aí para a estreia do Campeonato Carioca. A gente vai participar de 4 jogos. Iniciamos a nossa preparação já desde antes dos atletas do profissional se apresentarem no dia 27. E quando eles se apresentaram no dia 27, eu percebi todos com uma vontade muito grande de representar o Flamengo nessa competição, o que é muito importante para demonstrar aos atletas que já estavam aqui o que é jogar pelo Flamengo, né? Representar o DNA Flamengo para a gente é coisa fundamental para os atletas da base. E falando sobre o jogo de hoje, a gente vinha de uma preparação de 9 dias, né? Tínhamos feito um treino com o pessoal que está estreando na Copinha hoje, e esse é o nosso segundo jogo treino, incluindo uma equipe que a gente vai enfrentar no Campeonato Carioca na última rodada. Foi um jogo importante para que eles peguem ritmo, né? Os jogadores ainda estão adquirindo ritmo, adquirindo condição física ideal, para que a gente possa, no dia 12, ali, estar na melhor forma possível para enfrentar a equipe do Boa Vista. Desde do início que nós soubemos que os jogos iam ser lá no Nordeste, a gente passou a importância para os atletas dessa representatividade. A torcida do Nordeste do Flamengo ela é uma torcida muito apaixonada. Nós já tivemos lá em algumas ocasiões, tivemos no Acre agora também para representar o Flamengo com o Sub-20, e os atletas sabem da importância de representar o Flamengo, especialmente lá nesses 4 jogos lá no Nordeste. É isso, nação. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que falta exatamente uma semana para a estreia no Campeonato Carioca, no próximo domingo contra o Boa Vista, em Aracaju, no Sergipe. Lembrando também que o grupo que vai ser comandado pelo técnico Felipe Luiz se representa no próximo dia 8. Posteriormente, segue viagem para realizar a pré-temporada nos Estados Unidos. Flá TV é mais Flamengo para você. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, trabalha para negociar jogadores que não se encaixam na filosofia de jogo do Felipe Luiz. E o Fabrício Bruno pode ser vendido ao Cruzeiro se uma oferta chegar na casa dos 7 ou 8 milhões de euros. Segundo informações do site RTI Esportes, o atacante Peterson, que estava emprestado ao Estrela Amadora de Portugal, também não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz e, com isso, ele vai rescindir com o time português e vai assinar por empréstimo com o Juventude. O ponta de 21 anos tem vínculo com o Flamengo até o final de 2027 e fez apenas 8 jogos com o elenco profissional do Flamengo. E foi emprestado para o time de Portugal,
mas não se adaptou ao futebol português e agora vai tentar recomeçar no Juventude. O Peterson vai rescindir hoje com o Estrela Amadora de Portugal, para ser emprestado ao Juventude pelo Flamengo, que é o time de Caxias do Sul, que vai assumir o salário do jogador de maneira integral. Vale lembrar que o Peterson se destacou no Sub-20 do Flamengo e logo depois foi emprestado para o Atlético Paranaense, mas a sua passagem por lá teve muita polêmica. A sua saída se deu 2 semanas após o seu empréstimo, porque o jogador entrou em conflito com a diretoria do Furacão naquela época. Informações da imprensa local reportaram que o jogador havia chegado atrasado em alguns treinamentos do time paranaense. O contrato do atacante com o Juventude não vai ter opção de compra fixada. Caso queira tê-lo em definitivo no seu elenco, os gaúchos vão ter que negociar novamente com o Flamengo os valores envolvendo uma provável permanência do jogador no clube. O Flamengo tem sonhado com reforços de peso para 2025. Tem monitorado nomes como Vitor Roque, Roberto Firmino e até mesmo Roger Guedes para o seu ataque. Além deles, outro nome bastante comentado no clube é o do Antony, do Manchester United. O brasileiro está em baixa na Inglaterra e é considerado uma boa opção para o Flamengo. Segundo a matéria publicada pelo TBR Futebol, os Red Devils voltaram atrás e estão dispostos a emprestar o jogador. A fonte afirma que os britânicos estão dispostos a ceder o jogador por até 18 meses. Mesmo com essa reviravolta e os ingleses agora estando dispostos a fechar um acordo por empréstimo, o Flamengo não deve avançar. Isso porque os valores do acordo são muito altos para os padrões brasileiros. O Manchester United quer que o clube que contratar o Antony por empréstimo arque com seus salários de maneira integral, algo completamente fora da realidade do mais querido. Além disso, o brasileiro deseja permanecer na Europa e trata uma volta ao futebol brasileiro apenas como um plano B. Justamente por isso, nas últimas horas, o Real Betis da Espanha avançou para contratar o jogador. O Antony está com 24 anos e tem contrato com o Manchester United até junho de 2027. Fatores que elevam seu preço e impossibilitam uma compra por parte do Flamengo. Fazendo uma conversão direta, o Antony, que recebe 200 mil libras semanais no United, chegaria ao Brasil recebendo quase 6,7 milhões de reais por mês. O valor é mais do que o dobro do que o time do Corinthians paga para o Memphis Depay. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente pode crescer o canal mais rapidamente. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! Depois de não renovar com o Davi Luiz, o Flamengo está perto de perder mais um zagueiro para 2025. Afinal, o Cruzeiro subiu a proposta e encaminhou a contratação do Fabrício Bruno. A expectativa é que o negócio seja concluído nessa semana. De acordo com o portal Coluna do Fla, as conversas estão muito bem avançadas, restando apenas um detalhe. O Cruzeiro quer pagar 6 milhões de euros ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, ou seja, aproximadamente 38 milhões de reais. Agora os clubes discutem quantos por cento cada um vai ficar do zagueiro. Na primeira proposta do Cruzeiro, de 5 milhões de euros, a ideia era que o time mineiro ficasse com 50%. Existe a possibilidade do Cruzeiro ficar com 60% do Fabrício Bruno, depois de subir a oferta para 6 milhões de euros. Além disso, a forma de pagamento já está decidida, porque caso o negócio se concretize mesmo, a primeira parcela dos 6 milhões de euros será paga ainda em 2025, com as seguintes em 2026 e 2027. Fabrício Bruno tem 28 anos, completa 29 em fevereiro. Pela idade do jogador, a diretoria do Flamengo entende que os valores são razoáveis. No provável acerto, o Flamengo e o Cruzeiro também discutiram as bonificações.
Caso o Fabrício Bruno ganhe o Brasileiro ou a Libertadores da América no clube de Belo Horizonte, o Mengão vai receber 1 milhão de euros por título alcançado. É importante ressaltar que em 2025 o título continental não vai ser possível, já que o Cruzeiro não vai jogar a Libertadores, vai jogar a Copa Sul-Americana. Vale lembrar que em 2024 o Flamengo ficou perto de vender o Fabrício Bruno após ofertas da Europa, uma do West Ham da Inglaterra de 15 milhões de euros, 83,6 milhões de reais naquela cotação da época, por 100% dos direitos econômicos do jogador. E outra do Rennes da França de 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação da época, por 90% do jogador. Segundo informações da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, o Atlético Mineiro abriu conversas com o Flamengo para contratar o Bruno Henrique, que é um desejo antigo dos diretores do Atlético Mineiro. Além disso, o Cuca, que é o novo técnico da equipe mineira e é fã do atacante, gostaria muito de ter o jogador no seu elenco para 2025. Vale ressaltar que o camisa 27 renovou o contrato com o Flamengo em 2024, estendendo seu vínculo até dezembro de 2026. Em contato com a reportagem do Coluna do Fla, uma pessoa ligada ao jogador revelou que o Bruno Henrique está muito focado no Flamengo e não pensa em trocar de clube nesse momento. Além disso, o camisa 27 está ansioso para trabalhar com a nova gestão formada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o José Boto, diretor técnico de futebol. O Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e, ao lado do Gabriel, formou a dupla histórica que dominou o futebol brasileiro. Com o manto sagrado, o camisa 27 jogou 280 partidas, marcou 95 gols e deu 56 assistências. Além disso, o Bruno Henrique é o jogador com mais títulos pelo Flamengo, ao lado do Zico, Júnior, Arrascaeta e do próprio Gabigol. No rubro-negro, há 6 temporadas, o atacante conquistou 4 cariocas, 2019, 2020, 21 e 24, 2 Libertadores, 2019 e 22, 2 Copas do Brasil, 2022 e 24, 2 Brasileiros, 2019 e 2020, 2 Supercopas do Brasil, 2020 e 2021 e uma Recopa Sul-Americana 2020. Porém, caso queira contar com o Bruno Henrique para 2025, o Atlético Mineiro vai ter que desembolsar alguns milhões. Isso porque, segundo o site Transfer Market, site especializado em valores de mercados de jogadores, o Bruno Henrique é avaliado em cerca de 8 milhões de euros. Além disso, o atacante tem vencimentos altos. No Flamengo, o camisa 27 recebe 1,8 milhões de reais mensais de salários. Aí eu te pergunto, você acha que já está na hora de negociar o Bruno Henrique? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu querido amigo Peterson Lázaro Leal Paz, membro do canal, gente finíssima, que está sempre aqui comigo com seus excelentes comentários, com aquela pitadinha de humor. Eu gosto muito dos seus comentários, meu amigo Peterson. Alô, seu amigo Rodrigo Augusto Romero Queijo, que está lá na Alemanha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Augusto Santos de Graxo Cardoso, no Sergipe. Alô, amigo Francisco Coutinho de Capitão Poço Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco da Silva. Alô, sua filhinha Eloá, que adora o nosso programa. Não perde um amor. Um beijo para você, Eloá. Não perde mesmo, porque o programa é bom. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Adílio Andrade. Alô, meu amigo Augusto Santos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu querido amigo Jairo, que está sempre aqui comigo desde o começo do canal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!